Esse é o podcast Ir Além, Agir com Amor. Que você que está na Rádio América acompanha conosco também. Hoje temos aqui o irmão Danilson, que é religioso marista, atua na missão educativa e evangelizadora, inspirada pelo carisma de São Marcelino Champagnat, dedicando-se à formação humana, espiritual e cristã, de adolescentes, crianças e jovens. Irmão Danilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui, então, dando essa resposta, também refletindo acerca das vocações, dando esse start contigo, que é um irmão marista, e logo assim lhe pergunto, como Deus se manifestou em sua história? Muito bem, Gustavo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Acho muito importante durante essa semana vocacional, em que a gente trabalha a temática do ir além e agir com amor, né? Resgatar as histórias vocacionais de diferentes vocações, né? A minha, por exemplo, é uma vocação religiosa marista, né? Eu estou como religioso, como homem consagrado, dentro da instituição marista, né? Vivenciando o carisma legado por Marcelino Champagnat, ali há mais de 200 anos, né? Um carisma que hoje continua vivo em cada um de nós, né? Sejam professores, sejam colaboradores, sejam os irmãos maristas, sejam leigos, sejam jovens, seja criança. O agir de Deus na minha vida começa desde a minha base, né, que é a minha família. De pequeno, em casa, minha mãe, minha avó já me educavam, me conduziam para uma vivência de uma espiritualidade na Igreja Católica, né? Então, desde cedo, frequentando ali a pequena comunidade na zona rural da minha cidade, depois vivendo uma experiência mais aproximada dos sacramentos, né, como a preparação para o batismo, depois preparação para a primeira Eucaristia, crisma e por aí vai, né. Mas eu digo que o ponto forte da minha vida também, para além dessa base, desse agir de Deus, inicia quando eu começo a frequentar o grupo de jovem da Pastoral da Juventude, né. Então a Pastoral da Juventude, não sei se você, Fiz parte da Pastoral de Juventude, coordenação estadual, inclusive. olha que legal. Então eu também cheguei a participar, né, da Pastoral da Juventude por muito tempo, desde os meus 14 anos, né, vivendo ali essa experiência, né, de jovem, evangelizando jovem, né. Então essa vivência toda foi um fator determinante na minha vida, né, para esse contato com Deus, com Jesus, seu filho jovem, né, Uhum. presente na vida de outros jovens, na realidade de outros jovens. Acho que perceber esse Jesus na vida desses outros jovens e na minha vida também, foi um fator, muito forte para que, despertasse em mim esse sentido vocacional, né, um chamado vocacional. Importante tu mencionar isso, que na semana passada a Igreja do Brasil refletiu acerca da família, Semana Uhum. Nacional da Família. Sim. E sempre sabemos que a família é esse passaporte, né, essa abertura, esse impulsionamento para irmos além, para agirmos com amor. Sim. Dentro desse escopo, houve algum momento decisivo, algum momento que você parou e falou, é isso mesmo que eu quero? O que Deus está me falando é o que eu também pensava para a minha vida? Algo Uhum. dentro desse sentido. É. Só trazendo um pouco a família, né, novamente, então eu sou natural do Maranhão, né, tenho uma vivência ali até os meus 19, 20 anos, quando eu saí para vir para a formação marista, ali na minha cidade, né, um engajamento muito forte com o grupo de jovens, né, minha paróquia é tricentenária, Nossa, né, que benção. tem bastante história na minha região ali do Maranhão, né, e os irmãos não estão presentes na minha cidade, né. Eu conheci os irmãos a partir de uma missão, a Missão Marista de Solidariedade, né, que hoje é a Missão Solidária Sim. Marista, né, a Inclusive, nós gente teremos em breve aqui na nossa unidade. pronto, então galera, ó, participem, viu, que é muito bom. A ideia, foi a primeira vez que aconteceu
na escola marista de São Luís, né? Foi a primeira experiência e aí levaram para minha cidade. Né, coisas de Deus, talvez, Sim. né? Mas é interessante porque eu já estava muito engajado na Pastoral da Juventude e já fazia ali alguns movimentos, né, de animação de grupo de jovens, de formação, né? Então eu circulava muito pelo setor paroquial, né? Pelas comunidades. Mas a minha ida às comunidades mais afastadas ali da região urbana, né? Mais direcionadas à região rural, né? E as comunidades, por assim dizer, mais empobrecidas. Então, ter esse contato com essas realidades, essas juventudes, né? E ao mesmo tempo olhar para a realidade desses jovens, né, dali, que não era muito diferente da minha, né, apesar de estar numa região mais urbana, eh, me chamou muita atenção, né, e me questionou muito, né. Perceber tudo isso me deixou muito questionado, né. E naquela época eu estava conhecendo um pouco a história de Francisco de Assis, né. Inclusive, vivenciamos o jubileu especial de São Francisco neste Isso, ano, esse né? ano, é 800 anos, né. 800 anos, justamente. Então, a história de São Francisco de Assis estava muito presente na minha vida ali naquele momento, porque eu estava lendo, eu estava pesquisando a história dele, estava tendo contato, né? O meu grupo, a minha comunidade ele era o padroeiro dessa comunidade, né? São Francisco de Assis. E então, isso foi um gás, né, para mim. E aí, justamente nesse período, eu comecei o acompanhamento vocacional com as irmãs, umas irmãs franciscanas, inclusive, né? As franciscanas do Verbo Encarnado. E em seguida veio a missão Marista e Solidariedade, né? E aí, quando eu conheci os irmãos a partir de uma pequena apresentação feita pelos leigos, né? O carisma de Marcelino Champagnat, a história dele, né? Essa questão de se dedicar aos jovens, né? Às crianças e jovens, através da educação, isso me chamou muita atenção ainda mais, né? E aí, durante a missão, eu tive um convite da tia Conceição Rilui, né? O qual eu tenho um Difícil afeto esquecer o nome, enorme. né? Não, é difícil. Tenho um afeto enorme por ela, né? Porque ela foi quem, em determinado momento da missão, falou assim: por que você não vai conhecer os irmãos, né? Por que você não conversa diretamente com os irmãos? Eu acho que você tem perfil para ser irmão marista, né? Só que até então eu não tinha um conhecimento de que na Igreja Católica poderia ser irmão, né? O que é ser irmão? Para mim, eu acho que só poderia ser padre Padre. e irmãs, né, Aham. religiosas. A vocação do religioso irmão era desconhecida até então. Mas eu me permiti, né, depois deste convite, e comecei um contato com os irmãos, né? Na época o irmão Alexandre, né? Depois o irmão Laquini e depois o irmão Luiz André, né? Foram 3 irmãos ali que nesse início me ajudou bastante a conhecer um pouco mais a vida marista. Então eu digo que um fator determinante foi esse contato com a realidade mais empobrecida da juventude, né, linkada aí com a vida de São Francisco, e depois esse contato com os irmãos, né, que ao me permitir conhecê-los, né, foi assim, fundamental para que eu fizesse essa opção de vida, né. Muito importante você trazer essa menção, porque seria inclusive uma das nossas perguntas, a Uhum, sua inspiração, e de que temos diversas vocações, e que uhum, teremos aqui também no decorrer desse podcast, a vocação presbiteral, a vocação diaconal, a sim, vocação matrimonial, que celebramos há poucos dias, uhum, a vocação dos jovens do laicato, que são de suma importância, haja vista uhum, que o ano que vem o Intereclesial de Sebes terá a temática da juventude. sim. E hoje, digamos assim, como você vive sua vocação no tempo presente? Em quais locais? De que forma? Aonde você tem ido, digamos assim? Ó, ser irmão marista a gente passa para ser irmão marista, a gente passa por uma série de etapas na formação, né?
como uma vida acadêmica ou uma vida escolar, né. Primeiro você começa ali no Maristinha, né, depois você passa para o Fundi 1 e vai até chegar no ensino médio, no terceirão, né. Então, da mesma forma, pra você se tornar um irmão marista, você passa por um despertar, né. Então eu tive esse primeiro contato com os irmãos, né, passei um ano em acompanhamento, em diálogo, e depois eu fui enviado para, fazer o Remove, que é uma espécie de retiro. A gente passa uma semana num discernimento mais profundo da vida, né. Se é isso que a gente quer para nossa vida, né, junto com outros vocacionados, né, se é realmente isso que a gente quer para nossa vida. E depois de ter passado um ano de acompanhamento, né, nesse retiro, a gente tem a possibilidade de fazer uma carta solicitando o nosso ingresso ou não Uhum. na vida marista, né. Aí você faz a opção, que aí não é só exclusivo para ser irmão, né. Se no seu caminhar vocacional, você descobriu que quer ser padre, quer ser uma freira, né, então você vai fazer a sua carta direcionada a isso. Naquele momento, meu chamado e, assim, eu percebia que o meu projeto de vida estava muito, aproximado àquilo que Marcelino Champagnat teve enquanto projeto de vida, né. E além disso, o meu projeto de vida precisava também estar muito, muito próximo ou desejoso de estar próximo ao de Jesus, né. A grande motivação primeira, isso eu tenho muito claro, é o projeto do reino de Jesus, né. Então a minha vida precisava e encontrava sentido ali, né. Precisava ter esse sentido e já estava encontrando sentido ali, né, a partir dessas experiências anteriores que eu te relatei, né. E aí no Remove eu fiz a opção de continuar na formação, de entrar na formação e de ser um irmão marista, né. De lá eu vim para cá, para Vila Velha, em 2014, né, morei 2 anos aqui em Vila Velha, né, ali na comunidade dos irmãos, em Terra Vermelha. Depois eu fui para Fortaleza, morei um ano em Fortaleza, tive a possibilidade de ir pra Bolívia, fiquei 2 anos na Bolívia, que é a última etapa, assim, da formação antes de você se consagrar, né. Então, foram, digamos, 4 anos, né, já nessa andança em estados e países diferentes, Uhum. né. Passei um tempo na Argentina também, e aí eu vim para cá, para Belo Horizonte, onde eu segui com os meus estudos teológicos depois da profissão religiosa, né. E aí depois disso eu fui para Iguatu, morei um tempo em Iguatu, né, trabalhando com uma escola de educação infantil, que atende 229 crianças, né, atendia 229 crianças. Iguatu é uma cidade no sul do Ceará, né, e lá a gente tem essa escola, que está presente no meio periférico da cidade, né. Os irmãos, quiseram, ir para a cidade, conheceram a realidade desafiadora do povo ali, e aí decidiram então fazer um projeto social, e do projeto social criou então a escola, né, que hoje atende 230 crianças, né. E aí a minha vida tem sido assim, né, a gente, tem a possibilidade de estar em diferentes frentes de missão, né, desenvolvendo diferentes funções como um religioso, né. Claro, sempre acompanhando a dimensão carismática, né, voltada para as crianças, adolescentes e jovens, né. Inclusive, daqui a alguns dias estará em viagem, certo? Isso. Estarei em viagem novamente, né, 3 meses 3 fora? meses fazendo um curso na Argentina, né, Ah, ali em Luján. ah. E aí, uma das minhas missões hoje, né, é estar na formação, né, por isso que eu voltei para cá, saí de Iguatu, passei 10 meses em Roma me preparando, né, para juntamente com outros irmãos assumir a formação aqui em Vila Velha, né. Aqui em Vila Velha é uma casa de formação que acolhe jovens, né, que estão também iniciando esse processo para se tornarem, irmãos maristas, né. Então, dentro disso é de suma importância que aqueles que nos assistem aqui no nosso podcast possam deixar nos comentários também qualquer dúvida que tiver,
acerca de ser irmão marista, Sim. ou também na Rádio América, pode direcionar para lá, que será redirecionado ao Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, e em breve responderemos. Dentro desse sim, como o sim de Maria dialoga com a sua resposta afirmativa para essa missão? Olha, Maria, a figura de Maria está muito presente na minha caminhada, né. Primeiro que eu venho de uma paróquia que tem o título mariano como padroeira Uhum. da paróquia, né, que é Nossa Senhora de Nazaré. Então Muito essa forte pro lado de lá, é inclusive, muito né? forte, né, o Círio de Nazaré, lá em Sim, sim. Belém, né, muito forte. Então, como eu já venho desse lugar, né, a figura de Maria está muito Aí você presente, veio para né. um lugar que também é tão forte, né? Na Senhora Sim, da Penha. Nossa Senhora da Penha, mas também uma congregação que é, Mari- assim, fortemente Forte, mariana, Mariana. né. Boa mãe. Carrega aí até no seu nome Uhum, a pessoa de Maria, né, uhum. Marista deriva de Marista. Sim, Maria, né. filhos de Maria. Isso. Então, eu me lembro que numa das minhas no meu no meu em um dia dos meus processos, assim, de discernimento vocacional, um determinado dia, eu, na igreja, pedindo alguma luz, né, eu me recordo que eu ali me consagrei a ela, Nossa Senhora de Nazaré, né, e disse para ela assim: "Olha, se for da vontade do teu filho, né, a minha vida, será consagrada a essa missão". E aí isso foi muito próximo de eu conhecer os irmãos maristas, né. E a partir de então, quando eu tomei contato com a instituição, né, e aí fui conhecendo a história, vendo essa dimensão mariana muito forte, né, isso foi se tornando cada vez mais claro para mim, né, dessa presença dela na minha história e no meu processo de discernimento vocacional. Então, o sim dela, como para nós maristas, né, ela é um modelo, né, continua sendo esse modelo para mim, né. Continua sendo, assim, essa mulher, né, de presença muito forte na minha história, né, que, me ajuda no processo de seguimento à pessoa do filho dela, que é Jesus, né. Claro que Maria, ela sempre nos conduz ao seu filho, né. Jesus, como dizia Marcelino Champagnat, né: "Com Maria nós temos tudo, porque ela traz em seus braços, em suas mãos, o seu filho Jesus", né. Então é ter essa certeza de que no sim dela, o meu sim também tem sentido, tem vida, me traz felicidade, né, e me faz, renovar cada dia esse meu sim, né, como opção de vida sendo irmão marista, né. É importante essa fala afirmativa, essa decisão, essa forma diretiva, porque nós falaremos também acerca dos jovens. Um dos blocos desse podcast tem o Laicato Jovem Marista. Uhum. E o nosso núcleo estudantil é composto, né, por um núcleo juvenil. Nós temos também os projetos pastorais, né, o núcleo de animação vocacional, voluntariado estudantil marista, dentre outros que nos ajudam a chegar até a juventude e a mostrar a eles algumas portas que podem ser trilhadas. Dentro desse ponto, que conselho você daria a um jovem que encontra-se em discernimento? Olha, encontrar um Ó, jovem de pode discernimento pode hoje, beber né. uma aguinha, pode ficar tranquilo, tá? Tá bom. Mas, um jovem eu tenho muito contato com jovens de discernimento, né. Eh, por fazer parte da animação vocacional da nossa província, né. Então, vez ou outra, eu estou dialogando com um, com outro, né, acerca dessas inquietações vocacionais, né. Eu costumo dizer que a vocação, quando a gente tem essa inquietação vocacional, né, para qualquer dimensão da nossa vida, né. A vida religiosa, seja ela sacerdotal, seja ela, consagrada, né, como um irmão, como uma freira,
ou como um diácono, né? Diácono. Hoje, inclusive, É. São Lourenço, diácono e Marte. Isso Então, mesmo. é importante. Hoje é o dia dele, né? Sim. Então eu costumo dizer para esse jovem que é importante, primeiro, se colocar na presença de Deus, né? Acho que o discernimento ele é diário, né? E a base para um bom discernimento é a vida de oração. Então, diante das inquietações, é no seu diálogo com Deus, né? É ter essa capacidade de questionar a Deus. O que queres de mim? Eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente ir tendo consciência da vontade dele em nossa vida. O discernimento é isso, né? A gente Sim. tomar consciência da vontade de Deus em nossa vida. Inclusive, deixamos também essa pergunta para quem quiser deixar aqui nos comentários também da Rádio América. Aham, Quais são as inquietações de sua vida, sim. né, enquanto jovem, enquanto adulto? É Uhum. sempre importante perguntarmos para onde estamos indo. Quem não sabe para onde quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho lhe vale, não é É verdade? isso mesmo. E aí, muitos caminhos são ofertados, né? Na vida, ainda mais nesse mundo de hoje, né? Mas o importante é ter essa clareza, né, desses questionamentos, né? E, sobretudo, se na sua vida isso faz sentido, né? Não adianta a gente querer uma coisa se ela não faz sentido para a gente, né? Então, se está fazendo sentido, né, investe nisso, né? Eu costumo dizer isso para o jovem. Outro dia eu estava conversando com um jovem que tem vontade, né, de ingressar na vida religiosa, mas estava tendo as suas experiências de namoro, né, de primeiro amor, essas coisas que fazem parte Uhum. da própria vida, né? E eu dizia assim, olha, ame o quanto você puder, viva o quanto você puder, né, essa experiência, porque isso é bonito. O amor é uma experiência linda na nossa vida, né? Deus é amor. Deus é Deus amor, é né? amor. Então, e diante dessa vivência, se permita a também experimentar as realidades que você se sente atraído, né? Por exemplo, a vida sacerdotal, né? E aí, se aproximar dessa realidade ajuda você esclarecer as suas dúvidas, né? Porque tem muitos jovens que têm vários questionamentos que querem, né, seguir uma vida, mas por receio não se É, aproximam, né? Então, aproxima, vai lá, conversa, né? Pesquisa. Hoje a internet facilita muito, né? Então, pesquisa carismas, pesquisa coisas que, que fazem sentido para você, né? Porque o nosso carisma, ele é particular a nós, né? A uhum. nós, irmãos maristas. Às vezes o jovem pode gostar desse carisma, né? De estar na área da educação, de estar em contato com crianças, de estar em contato com jovem, né? Às vezes o jovem quer outra coisa, né? Às vezes ele pode gostar de uma dimensão mais contemplativa, né? E aí a gente tem outros carismas dentro da igreja que podem Sim. te chamar a atenção. E também tem a dimensão matrimonial, né? Acho que para você viver a vocação matrimonial, você também precisa, com o passar dos anos, do tempo, ir cada vez mais aprofundando a sua relação, né? Criando ou construindo essa relação com a outra pessoa que você quer viver uma vida, né? Da mesma forma na vocação religiosa, né? Então é importante ter esse tempo de discernimento alicerçado na oração, no diálogo e nas aproximações com os carismas que existem, né? Então eu diria isso, eu costumo dizer isso para o jovem, né? Não deixe de viver a sua experiência na sua juventude, né? Viva essas experiências que você tem que viver, né? Sendo feliz e se permita, né, a se questionar quando houver um desejo, né, vocacional, um chamado vocacional, se permita a se questionar, né? O que Deus quer de mim, né? De forma análoga, aquela pessoa que trabalha, vamos dizer, por causa do salário, Uhum. mas não se sente confortável, ambientável naquele espaço, né? Como se estivesse sendo empurrado,
cada dia aquele marasmo para poder acordar, coisa e tal. E quando falamos nessas inquietações também, né, dentro do escopo da juventude, nós também pensamos na questão de que Jesus sempre nos falou dos pequeninos, né, dos mínimos, dos miseráveis, e sempre falamos de Jesus, sempre falamos da questão teológica também. Tem algum versículo, alguma passagem bíblica que ilumina a sua vida, o seu ministério, o seu serviço, a sua vocação, o seu cotidiano, o seu estar com o outro, né? Porque a vocação também é estar com o outro, ir ao encontro do outro, como mencionou São Francisco, algo que eu escutei, que ele despojou-se das suas riquezas para doar-se a Deus. Né? Então, esse despojar, mas também nos alimentar de uma reflexão bíblica, uma iluminação que possa nos impulsionar ao encontro do outro. Tem vários, inclusive. Mas tem um que caminha comigo. Eu me lembro que um dia em casa, né, nesse cultivo da espiritualidade, eu pedindo esclarecimento a Deus, né, sobre as minhas questões. Então eu abri a Bíblia de forma espontânea, né, e justamente saiu nesse versículo, né, é Miqueias 5:3, 4, que é: "O homem já te foi dito o que é bom, né, e o que Deus deseja de você, né, praticar o bem, amar a misericórdia e caminhar humildemente na presença de Deus", né. São 3, digamos, dimensões que eu trouxe para a minha consagração, né, que está muito linkado com a minha vivência enquanto religioso, né. E aí eu falo diretamente para o jovem hoje, acho que independentemente da sua escolha, o que o mundo precisa é que, assim como Jesus passou a vida fazendo bem, né, a gente pratique o bem, né. Se você, no auge do seu ensino médio, né, no terceirão, decidir seguir uma carreira, né, como no ramo do direito, da medicina, né, até mesmo como um policial, a carreira que você escolher, né. Uma vocação. Uma Uma vocação, né, vocação. um sentido para a sua vida ali, Uhum. né. É importante você ter consciência de que esse chamado para o bem deve ser primordial. Acho que fazer o bem, né, é o que todo ser humano deveria fazer, né, se dedicar ao bem, sobretudo o bem ao próximo, Uhum. né. Falando um pouco daquilo que a gente reflete na semana vocacional, né, que é justamente essa dimensão do agir com amor, né. Eu acho que hoje eu percebo na minha trajetória, né, a minha vocação enquanto religioso irmão é um sinal dessa presença de Deus que insiste com amor nessa humanidade, né. Acho que fazer opção de vida pela fraternidade em um mundo que está permeado de violência, de individualismos, né, e de tantas situações que acometem o nosso cenário mundial, né, acho que fazer essa opção como ser um irmão, né, pela fraternidade, é um sinal dessa presença de Deus, né, que me convida a todo instante à prática do bem, né. E eu acho que nem precisa ser tão religioso, né, para você ter consciência de que, fazer o bem é necessário, né. Então, o outro alicerce é essa questão do caminhar na misericórdia de Deus, né, e amar essa misericórdia, né. Caminhar humildemente na presença de Deus, desculpa aí, amar a misericórdia, né. Esses 2 alicerces me ajudam também a ter essa consciência dessa presença de Deus, né, do consagrado, né, de um sim que é renovado cotidianamente, né, e de um Deus que é misericordioso, né. É importante sinalizar que a nossa vocação ela brota da iniciativa de Deus, é Deus quem chama, né, e ele nos chama por amor. Então, eu prefiro testemunhar essa vida, dizendo desse Deus que é amor e que é misericórdia, né,
que me conhece nas minhas inquietações, nas minhas fraquezas, né, que me ajuda a caminhar na minha vocação, né. E aí eu mesmo digo para o jovem hoje também, né, acho que, reconheça essa misericórdia de Deus na sua vida, né, e se permita a sentir esse amor de Deus, né. Pouco se fala do amor de Deus hoje em É. dia, né. Hoje em dia se fala de muita coisa sobre Deus, de um Deus que castiga, de um Deus que pune, Sim. e pouco se fala desse amor de Deus, desse Deus misericordioso, né. Então, para o jovem que está nos escutando, né, que está nos assistindo, eh, permita-se viver esse amor de Deus na sua vida, né, se sentir amado por Ele e, sobretudo, se sentir acolhido na sua misericórdia. E é muito bom porque esses versículos citados, eles vêm de encontro, eles reluzem no versículo lema dessa semana vocacional marista. Uhum, Pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros, conforme consta em Gálatas 5, versículo 13. uhum, E dentro de todo esse escopo daqui do nosso diálogo, do nosso podcast, lembrando sempre que teremos outros episódios também sobre outras vocações, outras possibilidades de seguirmos esse amor de Deus, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final de tudo isso que o senhor nos brindou aqui neste episódio, da sua vivência, do seu discernimento, da sua caminhada, também desse chamado que Deus faz, né? Como bem mencionou, o mesmo Deus que nos chama, Ele nos capacita e nos envia, uhum, mas não nos deixa só, uhum, né? Foi o evangelho do domingo retrasado, né? Os discípulos ficaram temerosos, mas Deus disse, anda sobre as águas. Não temas, sou eu. Entendeu? Então, essa questão, Jesus sempre está conosco. uhum. Então, Tem um personagem de um autor que eu gosto muito, que é o Guimarães Rosa, o Riobaldo, né. O Riobaldo ele conta toda a história de vida dele, né, ele está num profundo questionamento sobre a sua existência, né. Eu acho que o Riobaldo é um eterno, ser em discernimento vocacional, né. Ele está o tempo todo questionando sobre a sua vida, né. Acho que você já leu alguma uhum, coisa, né, Guimarães, do claro. Guimarães Rosa, O Grande Sertão e Veredas, né. Eh, então, tem uma parte, um trecho da fala do Riobaldo, que eu acho muito interessante, até separei aqui, que ele diz o seguinte, né: "O correr da vida embrulha tudo. A vida ela é assim, esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem", né. Então eu digo para o jovem hoje, independentemente dos seus questionamentos vocacionais, né, para a vida religiosa ou para outra vocação, eu digo que o que a vida vai exigir de você é que você tenha coragem, não tenha medo, né. Isso, o Papa Francisco disse inúmeras vezes, Papa Leão tem dito inúmeras vezes, né. Então, e agora eu repito, né, tenham coragem, não tenham medo, eh, e a vida, por mais que seja desafiadora, mas ela é bonita de se viver, né. E quanto mais a gente encontra sentido e felicidade na nossa existência, mais a vida é carregada de beleza, né. Então não tenham medo, vivam, vivam as escolhas de vocês, vivam a vida de vocês e sejam, sobretudo, felizes com as escolhas. E nunca se permitam praticar a maldade, né. Acho que o mundo, pede de nós, né, a bondade hoje, né. Então, pratiquemos o bem, né, e vivamos com intensidade o que a vida pede de nós. E assim, agradecemos ao irmão Danilson. Também é bíblico, a boca fala do que o coração está cheio. Uhum. E aqui fomos brindados com esse episódio do nosso podcast, Ir Além, Agir com Amor. A você que nos acompanhou neste episódio aqui no nosso canal do YouTube do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, a você que nos acompanhou pela Rádio América, vai lá,
Compartilhe, mostre para outros irmãos e irmãs, para outros jovens, a importância de refletirmos sobre as nossas vocações, sobre esse chamado de Deus em nossas vidas. O mesmo Deus que chama, Ele capacita e também nos envia. Também lhes convido a acompanhar os outros episódios sobre a vida presbiteral, a vida diaconal, a vida familiar, matrimonial e sobre o jovem do laicato. Agradecemos imensamente ao irmão Danilson Maia, irmão marista, também faz parte do corpo diretivo do nosso colégio, que estará em viagem durante 3 meses, e a vocês que nos acompanharam, paz e bem, e até o próximo episódio, se Deus quiser.